Boa tarde a todos. Meu nome é Isadora Siqueira, eu sou analista de Customer Success da TOTUS e para nós é uma felicidade muito grande contar com a participação de nossos clientes em mais um webinar. Hoje nós vamos falar de TOTUS Operações e Monitoramento, com a participação do Fernando Oliveira, que é nosso BizDev, e do Denis Stephanie, que é nosso especialista em operações e monitoramento. Meninos, Oi, Isadora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou o Fernando, sou especialista de serviços de soluções aqui na TOTUS. Um dos produtos que a nossa demanda é o TOTUS Operação e Monitoramento. Eu trabalho em parte deles, que é o PO, né, o arquiteto do produto, aonde a gente vai fazer um overview, vou fazer uma introdução sobre o produto, como que ele funciona na prática, e posteriormente o Denis ele entra com a parte mais técnica, mais operacional, para vocês terem um entendimento melhor. Bom, vamos começar, gente. O que é o TOTUS Operações e Monitoramento? Nós aqui na TOTUS, a gente identificou que no segmento do varejo, nós entendemos que diversos probleminhas que ocorrem junto aos varejistas, junto aos lojistas, impactam na operação no dia a dia das lojas e nas vendas. Então, esses probleminhas são problemas corriqueiros que nos ocorrem e minimizá-los e resolvê-los da melhor forma possível impacta na melhor operação e no bom faturamento dos varejistas. Então, as dores que os varejistas mais sentem, o que a gente tentou identificar? Então, vamos lá. O varejo não pode parar. Quais são esses probleminhas? O que acontece? Quais são esses problemas na qual a gente identifica aí por experiência? A gente acabou, como eu vou dizer assim, acabou identificando da melhor forma para não impactar nas vendas dos varejistas. Então, por exemplo, um PDV indisponível, um computador travado, uma fonte queimada ou algum aparelho, alguma aplicação atualizando, justamente no momento em que o cliente está na loja, em que ele está fazendo alguma aquisição dos produtos, e isso trava a venda. Principalmente esses problemas são identificados na hora em que o cliente está no PDV e está no caixa. Então, eles individualmente já afetam o bom funcionamento das lojas. Agregados, o problema só tende a se multiplicar. O que mais? Soluções fiscais. Diversos problemas ocorrem sem termos as percepções deles. Então, por exemplo, algum link, o PDV sem link de internet, ou seja, sem comunicação com a Cefaz, a gente não consegue emitir um cupom fiscal, ou essa nota fiscal emitindo contingência, só vai agravando, só vai gerando uma bola de neve para quando a gente fazer as vendas, a conciliação fiscal ou o fechamento do caixa, e isso gera um problema muito grande para os varejistas. O que mais? O TOTUS Operação e Monitoramento ele foi desenvolvido para desde pequenos varejistas até grandes redes. Então, a gente entende que as grandes redes têm diversas lojas espalhadas pelo território nacional, onde são diversas equipes que dão essa manutenção, que dão esse suporte. Então, são equipes distintas, problemas distintos, localidades distintas, ainda mais para a gente, para o varejista, para a empresa gerenciar tudo isso. Infelizmente, esses problemas vão acontecer, é um fato, faz parte do dia a dia, faz parte da operação de qualquer varejista. E é primordial para qualquer negócio, para qualquer sucesso da operação, minimizá-los ou resolvê-los da melhor forma possível. Então, a gente criou esse TOTUS Operação e Monitoramento exatamente para solucionar, minimizar e resolver essas questões que aparecem ao longo do dia. Então, qual que é o público-alvo do TOTUS Operação e Monitoramento? Para quem que ele foi estruturado? Então, para grupos de lojas que desejam monitorar mais de 50 rotas, redes de franquias que possuem uma estrutura suficiente para nós monitorarmos, empresas que utilizam produtos parecidos, ou seja, que eles fazem monitoramento de software ou fazem monitoramento de suas definições fiscais, ou em alguns casos específicos que vocês entendam que o produto tem uma abrangência, que tem uma aderência, nos procurem que a gente tenta, que nós tentamos
adequar o projeto, adequar a plataforma para a solução necessária. Nós já temos um case de sucesso que é Miniso. Ele já foi implantado em março de 19, tem um ano e 3 meses já de operação, aonde que o Danilo, que é o IT Manager, ele deu esse depoimento para nós. Ele, abre aspas, né, conseguimos prever paradas do PDV com maior eficiência, utilizando serviços de operação e monitoramento, que para uma loja de alta volumetria de vendas é de extrema importância. Só para vocês terem ideia como que funciona lá, hoje a Miniso ela tem 56 lojas no país. Eles utilizam nossa plataforma, o TOTVS Varejo de Redes, chamado Live. Eles têm 3 terminais de PDV por loja e uma retaguarda centralizada. Neste ano que a gente, nesses últimos 16 meses, né, que a plataforma foi implementada, a Miniso aproveitou os benefícios que a plataforma oferece, as informações que nós disponibilizamos para eles, e eles desenvolveram um processo de análise interna de melhorias em cima dessas informações que eles foram municiados. E com isso, eles conseguiram identificar 13.269 falhas de comunicação, ou seja, uma redução de 65% nas instabilidades dos sistemas e das aplicações, 99% das indisponibilidades dos serviços críticos da aplicação foram identificados de forma automatizada, sem necessidade de uma intervenção humana ou de qualquer operador abrir um chamado ou informar desse problema. 100% dos processos que consomem recursos de memória CPU do PDV também foram de forma automatizada, exatamente como o exemplo anterior, ou seja, não teve qualquer abertura de chamado ou qualquer intervenção humana de algum analista, algum especialista informando desse problema ocasionado. 60 PDVs com certificado digital a vencer, ou seja, isso foi de forma proativa, de forma remota, automático, também sem impactar as vendas, porque o PDV não ficou parado. 3.089 alertas restabelecidos, com um tempo médio de atendimento em 5 minutos. Ou seja, um varejista que está lá com o cliente, que está lá com a operação, é excelente para ele não impactar nas vendas deles no dia a dia. Como o TOTVS Operação e Monitoramento, ele foi desenvolvido tanto para os pequenos varejistas até os grandes redes, nós precisamos definir alguns termos para vocês entenderem como é o funcionamento, como é a operação do TOTVS Operação e Monitoramento. Por exemplo, o que é uma VPN? Uma VPN é uma rede virtual privada onde temos seguro dispositivo da internet. As VPNs são usadas para nos proteger do Wi-Fi público contra hackers, roubo de informações e espionagem. Então, é necessário que a gente instale uma rede VPN e proteja essa rede que a gente vai monitorar, que a gente vai operacionalizar, para que não haja nenhum vazamento de informações ou nenhum acesso indevido. Quais são os tipos de redes? Nós trabalhamos com 2 tipos, rede gerenciada e rede não gerenciada. Uma rede gerenciada é uma rede que possui um time de TI centralizado e com acesso a todos os terminais que nós desejamos monitorar com o VPN próprio. Desta forma, com apenas uma VPN TOTVS, a gente acessa todos os terminais das lojas que a gente definiu monitorar. E uma rede não gerenciada é o contrário, onde não possui um time de TI centralizado, não possui esse dispositivo, essas proteções para a gente de contra vazamento ou roubo de informações, e vai ser necessário colocar uma VPN TOTVS por terminal periférico que nós desejamos controlar. E o que é um host? O host é uma espécie de hospedeiro, anfitrião, ou seja, qualquer máquina conectada a uma rede que pode prover informações, recursos, serviços e aplicações. Então, por TOTVS Operação e Monitoramento, o host é qualquer terminal, smartphone ou periférico que está conectado a uma rede e que nós faremos esse monitoramento. Como que ele funciona na prática? De acordo com as modalidades, né, com os módulos contratados, o TOTVS Operação e Monitoramento é implementado na rede, no rede varejista ou no cliente que acabou contratando o produto. É definido os hosts que ele deseja monitorar. E uma vez em operação, ele faz toda essa monitoria e esta guarda desta plataforma, dessa rede. Uma vez alarmado, ele gera um alarme
ele informa, em alguns casos, automaticamente, ele vai ser restabelecido esse problema, ele já vai ser minimizado, ou automaticamente ele vai escalonar e vai abrir um suporte no nível 1. Uma vez não resolvido esse problema, ele continua automaticamente escalonando para o nível 2, para o nível 3, para o especialista ou para o dono do ambiente, até que esse problema seja resolvido. Uma vez solucionado esse problema, a loja fica operando e o cliente fica satisfeito. Essas notificações, esses alertas, esses e-mails, eles podem ocorrer de acordo com a criticidade ou com a severidade do problema encontrado. Então, esse problema vai para uma equipe distinta, vai para um nível de especialidade distinta, ou seja, ele vai diretamente para quem que vai ocorrer ou quem vai solucionar essa pendência, essa ocorrência. Uma vez a loja fica operando, o cliente fica satisfeito. O TOTUS Operação e Monitoramento ele é definido em 4 módulos. O primeiro módulo é o módulo de infraestrutura, onde ele monitora todos os periféricos da loja, ele faz o monitoramento da rede da internet e ele faz o monitoramento do hardware e o monitoramento no mobile. Ele é agnóstico, ou seja, indifere o fabricante dos equipamentos. A métrica de comercialização dele a métrica de comercialização dele é por host, ou seja, a quantidade de hosts que nós vamos monitorar, e é necessário que possua uma VPN, ou se ele tem rede gerenciada, não há necessidade. O segundo módulo é o módulo do Alerts. Ele faz o alerta dos possíveis erros encontrados, ou seja, nós provemos um painel com alerta de criticidade, notificações automatizadas, que elas podem ocorrer através do e-mail ou do Telegram, e o escalonamento de notificações por nível de criticidade, aquilo que eu expliquei anteriormente. O problema pode ir diretamente para uma equipe, para um gestor, para um administrador do ambiente, sem interferência direta de outros, sem acionamento direto de outros membros da equipe. Ou seja, a gente ganha tempo de resposta, porque vai diretamente para quem vai solucionar essa anomalia, e a gente pode ir escalonando até o nível de criticidade, até que esse problema seja resolvido. A métrica de comercialização deste módulo também é por host, e é obrigatório que ele tenha adquirido um módulo IN. O terceiro módulo do TOTUS Operação e Monitoramento é o módulo PDV. Ele monitora os terminais das lojas, ou seja, ele faz o monitoramento do terminal do ponto de venda que está lá instalado localmente. Então, ele monitora o site da Cefaz, se está ativo, se está disponível, se está online. Ele monitora a emissão das notas fiscais, ele monitora a contingência, ele monitora a conciliação com a retaguarda, ele faz o monitoramento do TOTUS técnico. Ele já está integrado com as soluções TOTUS, varejos, redes definitivas e redes, que é o Live, o TOTUS Mod, que é o Virtual Agent, o TOTUS Distribuição e Varejo, que é a linha Unitor, e o TOTUS Varejo Food Service, que é o Chef. A métrica de cupom, a métrica de comercialização deste módulo, ela se altera, é por que o cupom é emitido, e é obrigatório que ele tenha adquirido o módulo INFO. E o quarto módulo do TOTUS Operação e Monitoramento é o módulo Agents, que ele provém soluções automatizadas para as anomalias dos problemas encontrados. Então, ele provém soluções automáticas no sistema profissional que ele considera como ofensor. Então, essas anomalias que ele identifica como ofensora, ele soluciona automaticamente. Ele faz restauramento de serviços críticos automaticamente em cima desses problemas, ou seja, ele reinicia uma aplicação, ele faz alguma coisa para o PDV voltar a operar normalmente. E toda a alteração rotineira da equipe pode ser automatizada. Então, são rotinas, são ações automatizadas, onde não há necessidade de uma intervenção humana para fazer isso periodicamente. A métrica de comercialização deste módulo, ela volta a ser por host, e é obrigatório que ele tenha adquirido os módulos Intra e o PDV. Então, essa é um overview, é uma apresentação superficial em cima da plataforma, do que ela faz, do que ela provém, quais são as ações que ela executa.
E agora o Denis vai entrar com a gente com um pouco mais de aprofundamento técnico, uma explicação mais operacional da plataforma em si. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem, Isadora? Também. Obrigado, Fernando, pela apresentação. A intenção de colocar já o Fernando aqui na linha de frente era justamente para tirar algumas dúvidas relacionadas a termos técnicos, né, que a gente vai utilizar, que a gente utiliza no nosso dia a dia, e até para ele poder apresentar os módulos de comercialização aí até do produto, tá? Então, falando um pouquinho aqui sobre TOTS, operações e monitoramento, entrando um pouquinho mais a fundo no detalhe de toda a apresentação que ele foi feita, a gente entende, sim, a gente começou uma iniciativa em 2019, né, a TOTOS fez esse investimento, viu que dentro do segmento de varejo existia essa deficiência com relação à parte de monitoramento dos produtos em frente de loja, tá? E resolveu investir isso, transformar isso num serviço para que a gente consiga prover as melhores experiências de consumo aí para os varejistas, entregar na mão do suporte um software, um sistema que consiga prover insumos para troubleshooting em momentos de crise, tá? Durante essas fases desse projeto, quando houve a demanda para crescer, para fazer acontecer e nascer o TOTOS Operações e Monitoramento, a primeira iniciativa do nosso time foi pegar na ponta principal, que seria a parte do Cefaz, porque a gente entende que independente do produto que você tenha, de qual segmento que você atue, ou mesmo de qual fornecedor que você tenha ali fazendo a sua frente de caixa, caiu o Cefaz, cai tudo, né? A gente já começa a ter problema em todos os segmentos. Então, a primeira iniciativa foi fazer esse monitoramento, né? E a partir daí, ir descendo as escadinhas, né? Então, a gente foi para a parte de infraestrutura. Então, assim, eu preciso, antes de mais nada, antes de saber se o meu produto está rodando bem, eu preciso saber se aquele desktop que está hospedando o meu produto, ele possui ali recurso suficiente para poder trabalhar no seu dia a dia. Isso está diretamente relacionado à parte de infraestrutura daquele desktop, né? Disponibilidade, performance, e eu vou entrar bem no detalhe ali para vocês depois darem uma olhada, tá? Garantindo a saúde do meu desktop, aí sim a gente começou a cair na camada de produto. Então a gente acabou desenvolvendo para franquias e distribuição, para os softwares de restaurante que a TOTOS oferece no mercado, para moda, né? Chegamos aí no Intor, e a ideia era agora cuidar da parte de monitoramento dos serviços críticos da nossa aplicação que está na loja, para garantir que os nossos serviços sempre estejam up, sempre funcionando, para que a gente tenha um mínimo de problema possível ali durante a venda, né? Durante aquele período de venda. Com isso veio a parte de monitoramento de PDV, os alertas de monitoramento, porque assim, a gente não adianta eu colocar o monitoramento e não criar um mecanismo de notificação, né? O que eu vou fazer com esses alertas? Então, assim, nós utilizamos aí já as integrações nativas dos nossos produtos para gerar alertas e também fizemos integrações com outras plataformas já de mercado para oferecer ainda mais, abrir um leque ainda maior para que a gente consiga criar um plano de escalonamento hierárquico e funcional para os nossos alertas que a gente vai ter no dia a dia. Tá? E o quinto módulo, que era o que o Fernando estava falando, seria o TOTOS Agents, né? O TOTOS Agents são as inteligências que nós estamos desenvolvendo e já desenvolvemos para a maioria dos produtos, que são ações automatizadas, soluções automatizadas. Então, eu não necessariamente preciso de uma ação humana, de um acesso remoto do meu operador na máquina para resolver determinado problema. Tá? E isso a gente vem aplicando não só no produto do Intor, mas em todos os produtos que a gente está desenvolvendo, quando a gente fala de restabelecimento de serviço. Tá?
Bom, eu quero falar, começando aqui sobre o Cefaz, vou dar um briefing aqui do Cefaz, do que é monitorado hoje. O Cefaz, hoje a gente tem uma dificuldade tremenda quando a gente fala de disponibilidade de serviço, porque a própria Cefaz ela oferece um site onde a gente consegue visualizar ali se o serviço está up ou down, mas só que a gente nunca consegue ter a informação de quando volta, quanto tempo ficou fora. Então, você não consegue determinar essas métricas. Então, assim, para isso a gente conseguiu criar um monitoramento do Cefaz, utilizando um certificado digital, onde eu conecto em todos os web services, seja de consulta ou de serviço, né? E através daí eu consigo mapear a disponibilidade daquela página, daquele web service, e também contabilizar o tempo de resposta. Né? A ideia foi criar um monitoramento para o Cefaz, onde eu pudesse também armazenar o histórico e gerar insumos durante um período de mês, conseguir fazer um troubleshooting orientado para semanas anteriores de alguma ocorrência que já havia ocorrido. Tá? Tom OM Infra. Então, o Tom OM Infra foi a segunda fase, que foi a gente precisava garantir a saúde do nosso desktop, né, do sistema operacional que está rodando ali na máquina. Então, para isso, a gente já criou um monitoramento para verificar a disponibilidade, onde eu consigo verificar se ele está ligado, há quanto tempo que ele está ligado, se ele está conectado à rede de internet. Tem computador que muitas vezes o lojista ele não desliga, né, e acaba ficando aquela máquina ligada por meses. Isso influencia diretamente na performance da máquina também. Tá? Criamos um monitoramento de CPU, memória, disco, eu consigo enxergar o tráfego de rede das interfaces, né, daquele desktop, o quanto que está consumindo isso, né? E consigo ter também as informações de versão do sistema operacional, ou seja, qual que é o modelo e a versão do sistema que está rodando naquele desktop, tá? O monitoramento de infraestrutura ele é agnóstico, porque eu consigo colocar ele em qualquer operação, né? E também atender aí diversas plataformas, seja o desktop carregando aí um sistema operacional Windows ou Linux, ou até mesmo aí um mobile de Android. Tom OM Alerts, então assim, eu precisei disponibilizar um meio de comunicação para esses alertas. Então hoje a gente já conta aí com a própria console de monitoramento do TOTS Monitor, né, do TOTS Operações de Monitoramento, onde a gente configura os thresholds, né, para cada item que a gente está monitorando, e dado o limite desse threshold, já é gerado um alerta dentro da nossa console. Mas o que fazer com esse alerta? Né? Tanto se eu não tiver só uma operação olhando para a tela da nossa console, como que a pessoa vai saber quando realmente está acontecendo um problema? Então, para isso, a gente customizou, né, outros canais de notificação. Então, hoje a gente está utilizando também por e-mail, Google Chat, Microsoft Teams, o Zendesk e o próprio Telegram. Tá? Então, nós temos esses meios essas plataformas de notificação disponível, onde é perfeitamente possível, dentro da nossa ferramenta de monitoramento, configurar as pessoas que vão receber, aonde eles vão receber, se vai ser no Google Chat, se vai ser no e-mail, de quanto em quanto tempo eles vão receber as informações de que existe um alerta e que existe um problema acontecendo. Tá? Por isso que eu coloco aqui sobre a parte de notificação de escalonamento hierárquico e funcional, porque diante de um modelo, um fluxo de atendimento, é perfeitamente possível a gente pegar e encaixar isso dentro da ferramenta e a gente notificar um suporte de N1, um suporte de N2, a camada de gerência, a camada de diretoria, de acordo com o tempo ou com a severidade daquele alerta. Tá? Tom OM-PDV, então aqui a gente já entra na camada de monitoramento dos nossos produtos, tá? E quando a gente fala da monitoramento dos nossos produtos, a gente criou aí a parte de disponibilidade dos serviços, tá? A parte de performance, então eu consigo ver dos serviços que estão sendo monitorados o quanto que eles estão consumindo de recurso do meu desktop, seja de CPU ou de memória,
tá? Eu consigo monitorar a parte de logs daquele produto, então, se aquele produto carrega ali diversos logs e já tem uma string de erro conhecida, a gente já consegue também criar um monitoramento e alarmar quando essa string de erro vier a acontecer, for identificada dentro desses arquivos que estão sendo monitorados, tá? Além disso, a gente tem aí também o controle de versões dos componentes da aplicação que estão instalados. Isso é fundamental porque a gente entende que quando a gente lança um produto no mercado, todos os PDVs têm que estar com a mesma versão por questões de compliance, tá? E mais um diferencial também do monitoramento, quando a gente fala na camada de monitoramento de produto, de PDV, seria a parte do monitoramento de negócio, de conciliação de notas, de rejeições da Cefaz, tá? Que hoje a gente já tem disponível já para alguns clientes e que eu vou apresentar para vocês ali a ferramenta no momento que já funcionando, com dados reais, para vocês poderem enxergar até os benefícios de ter um monitoramento ali na frente de loja. Tá. Falando agora especificamente do Intor, então, o que a gente monitora hoje de serviços críticos da aplicação do Intor? Hoje a gente tem ali o monitoramento de todas as instâncias ali do Oracle, a gente sabe que ele funciona ali com um banquinho local, né, onde cada um tem a sua função, alguns sobre console de gerenciamento de DB, execuções de trabalho, prompt de conexão SQL+, controla nomes, os nomes do TNS e outros serviços que, se cair, vai dar problema, né? A gente sabe que dá problema. Então, assim, com isso, o que a gente faz? A gente já opera junto com o TOTUS Agents operando em paralelo com o monitoramento dos serviços. Então, assim, o TOTUS Agents, eu volto a dizer, é aquela inteligência que nós desenvolvemos internamente para restabelecimento automático desses serviços. Então, se qualquer um desses serviços hoje que estão sendo monitorados cai, ele vai gerar um alarme na nossa ferramenta e, através desse alarme, a minha própria ferramenta já envia uma action, uma ação para dentro do PDV para restabelecer esse serviço o mais rápido possível, né? Então, com isso, a gente garante que a indisponibilidade que a gente tem ali terá um curto tempo ali e logo vai se restabelecer. O usuário ali na loja ainda vai acabar que ele nem vai sentir essa queda, tá? Então, a gente vai conseguir agir proativamente, né? A gente não precisa esperar o usuário ligar nas nossas centrais, no nosso suporte, para notificar um problema, onde o analista vai ter que entrar na loja remotamente e restabelecer esse serviço. Não, ele nem vai ser tão rápido que ele nem vai sentir. Com isso, a gente acaba minimizando até a abertura de incidentes para as nossas operações. Temos aí o monitoramento também do executável do PDV, onde se cai a aplicação de vendas, ela fica fora. Então, já é um impacto gigantesco para o produto. A gente monitora também o servidor de faturamento e o servidor de NFE, tá? Os serviços críticos da aplicação são os autosserviços de faturamento, que é o servidor que faz parte do servidor de faturamento de cupom fiscal, ou seja, se cai, é o serviço que é responsável pela integração de vendas, então a gente acaba tendo um impacto também no fechamento, né? Conforme a gente vai passando o mês e a gente não vê esse serviço fora de uma determinada loja, vai chegar no fim do mês, não houve a integração com a nossa retaguarda, obviamente, possivelmente teríamos muitas vendas presas ali dentro que não subiu e no fechamento vai dar problema. Porque o lojista vai falar, mas eu fiz X vendas e aqui no fechamento está aparecendo Y, né? Então, a gente já procura evitar também esse tipo de cenário. Tá? Temos o FileZilla, que é o que provê o serviço de FTP entre o PDV e o servidor de faturamento, certo? Ou seja, se ele estiver fora, o recebimento de arquivos de venda fica comprometido. E o PC Server, onde temos o autorizador de NFE do Intor, tá? Que é o responsável por validar e aprovar lá as vendas de NFE. Eu volto aqui para esse slide depois, deixa eu só agora mostrar para vocês
a nossa ferramenta funcionando mesmo, eu acho que essa seria a parte mais interessante. Aqui nós temos aqui o monitoramento do Cefaz, isso é online, tá, gente? Para vocês verem os alertas que já ocorreram, não sei se vocês têm visibilidade disso no dia a dia, mas, por exemplo, você já vê aqui que Mato Grosso do Sul já teve problemas aí no dia 17, por volta das 15h11, tá? Ó, ficou 18 minutos indisponível. É um mapa que eu consigo enxergar por estado, né, as disponibilidades, e consigo ver aqui todo o tempo, a performance desses web services, o tempo que eles estão levando para se autenticar e o tempo que está levando para fazer o carregamento total da página e estar disponível para receber os serviços. Tá? Então, aqui você vê que a gente já hoje monitora os web services. Aqui tem os tops, ó, recepção, NFA status serviço. Então, todos os web services da Cefaz, seja consulta ou de serviço, eles estão sendo monitorados. Tá? E aqui eu trago o histórico para a gente. Tá? Exemplificando a parte de monitoramento de serviço. Tá? Então, aqui nós criamos um painel onde é perfeitamente possível a gente fazer uma análise de troubleshooting por tempo, por período. Tá? Eu vejo aqui os serviços já sendo monitorados, nós deixamos esse serviço aqui down especificamente para que a gente pudesse ter visibilidade de como que é o comportamento disso na ferramenta aqui que a gente utiliza como painel. Tá? Aqui ele está monitorando a parte de disponibilidade. Temos a disponibilidade aqui do servidor de faturamento, dos bancos de dados, e aqui entra a parte de consumo de CPU por serviço. Então, aqui eu consigo enxergar qual que é o serviço que mais está consumindo recurso agora, nesse momento, nesse exato momento, e o quanto ele está consumindo. Essa mesma visibilidade eu consigo ter aqui também por período. Então, por exemplo, eu posso ver aqui que o Oracle Service, ele teve um consumo, ele teve um pico aqui, ó, de CPU no dia 17 por volta das 10 horas da manhã. Então, isso facilita aqui o meu troubleshooting. Eu posso fazer comparação com outro serviço também, ó. Tá? O mesmo gráfico se aplica aqui também para monitoramento de memória. Então, eu consigo já ter visibilidade aqui que o Oracle Service local, ele já consome aqui um pouco mais. Ele é um serviço que mais consome recurso do meu PDV. Porém, 2,7% não é algo que me preocupa, né? Porque ainda é pouco diante dos outros serviços que estão sendo utilizados ali na máquina. Tá? E aqui seria já o nosso controle de versão. Então, de todos os produtos que estão instalados aqui naquele desktop, que hospeda o nosso produto do Intor, qual que é a versão que ele está rodando para cada PDV. Tá? Outro exemplo aqui seria a parte de monitoramento de logs. Então, nós, para o serviço do Intor, nós capturamos já alguns logs para serem monitorados. Colocamos aqui já algumas strings de erro que ele vai buscar. Erros de integrações de vendas, erros de número de vendas que não estão integradas há mais de 1 hora. Então, ou seja, a gente vai se baseando pelo tipo de mensagem, o tipo de retorno que a gente está recebendo. Se a gente receber um true, a gente já vai receber um alerta aqui, vai aparecer aqui dentro do nosso painel. Esse alerta ele já acaba virando um chamado automaticamente, junto com a nossa integração que nós temos ali no Zendesk. Tá? Depois, antes de terminar, acho que tendo um tempinho aqui, eu até rodo uma demo aqui para vocês verem como é que funciona isso, a abertura de ticket automático. Aqui já cai num assunto bem bacana, porque eu acredito que todo mundo sofre com isso, que seria uma parte de notas rejeitadas. Isso é um exemplo aqui do Boticário, que a gente colocou aqui para poder exemplificar para vocês de que forma que isso funciona. Então, esse monitoramento de notas rejeitadas hoje é o que a gente tem de retorno da Cefaz, ou seja, a gente está passando a venda na loja, passou o cartão, bateu na Cefaz, houve a rejeição.
Aqui, através desse monitoramento, eu consigo saber o volume total de rejeições que a gente tem no parque de PDVs que estão sendo monitorados, né? Consigo criar aqui uma visão onde eu consigo fazer um acompanhamento, seja por hora, ou seja por dia, ou seja por mês, né? Dentro desse período aqui, eu consigo também elencar aqui quais são as 5 lojas mais impactadas com rejeição, até para mim ter uma análise de troubleshooting mais direcionada. Então eu consigo falar assim, o problema está nesse PDV em específico, por conta que, diante de todas as rejeições, ele tem um volume maior. E crio também qual é o top 5 erros que está ocorrendo de rejeição, né? Então, a gente já criou aqui, a gente já viu aqui que, por exemplo, daquele volume total, 17 estão relacionados à duplicidade de NFE, a gente tem aqui falha no esquema XML, erro no envio da NFCE, certificado de assinatura. Então, eu consigo criar esse relacionamento e tudo isso, por exemplo, eu posso ter uma análise específica também por PDV, tá? Eu trago aqui uma visão do acompanhamento também durante o ano. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu quero ver uma determinada loja 1375, eu já vejo o comportamento dela o ano todo e aqui como que ela está se comportando aqui durante esse mês, tá? Eu consigo aumentar o meu filtro, eu vou ter visibilidade aqui, por exemplo, só do início do mês até agora. Eu consigo, não só por loja, mas criar uma métrica onde eu consigo enxergar diretamente por host ou por código de erro também. Então, esse painel ele é super eficiente, por quê? Porque ele dá insumos para as operações, ou seja, muitas vezes o erro da rejeição ocorre porque existe uma deficiência no cadastro lá na loja já, feita pelo próprio franqueado ou pelo lojista ali. Tem rejeições que estão diretamente relacionadas com a indisponibilidade da Cefaz, tem rejeições que estão relacionadas à adequação de produto. Então, assim, hoje a gente consegue ter visibilidade e dar insumos para todas as frentes atuarem e corrigirem, fazerem a correção de forma muito mais rápida, né? Para que esse volume não aumente e acaba gerando uma insatisfação muito fora do controle. Aqui nós temos, eu deixei aqui essa página até para a gente poder ver alguns vídeos e eu poder exemplificar para vocês um pouco mais sobre as ações de solução. Deixa eu rodar aqui essa apresentação aqui para vocês. Perfeito, deixa eu ver. Bom, vocês já estão enxergando. Isso é um painel, tá, gente, que a Minisul hoje já utiliza, né? Foi um evento real. Aqui você consegue enxergar que, por exemplo, nós já temos um alerta aqui nessa console de serviço, tá? Aqui, entrando no detalhe, eu vejo qual que é a loja, qual que é o serviço que está com o problema, tá? E já ali dentro do nosso back, né, da nossa console de monitoramento, eu já vejo o alerta e eu já tenho uma notificação no Telegram que eu tenho um serviço que foi finalizado, que está com problema, certo? Essa ação que vai acontecer aqui agora, que é o que a gente vai falar aqui, deixa eu dar uma pausa aqui, ó, reiniciar o serviço, né? É uma ação que a gente deixou manual aqui, até para vocês poderem enxergar de que forma que isso acontece, mas imagina que hoje essa ação ela acontece automaticamente, né? Então, dado o alerta de processo fora, automaticamente a ferramenta já executa esses passos aqui que estão sendo executados manualmente. E com isso a gente já tem ali o restabelecimento do serviço, tá? Agora a gente vai lá para a parte de acompanhamento. Serviço normalizado, certo? Lá no painel gerencial, onde o nosso cliente acompanha todas as 57 lojas, 148 PDVs, o serviço já está ok. E já foi lançada a notificação de normalização desse agente.
esse produto aqui que vocês estão vendo é o Telegram, né? Então a gente integrou com o Telegram, mas a gente já está integrado com todas aquelas outras plataformas que vocês puderam enxergar na minha apresentação, como Microsoft Teams, Google Chat, e-mail. Então, assim, a gente disponibilizou diversos recursos. Então, a gente não vai ficar sem comunicar o nosso suporte ou comunicar a nossa camada de gerência, tá? E aqui nós temos a parte de integração com a nossa ferramenta interna de ITSM, que é o Zendesk, né? Nós integramos o nosso produto de monitoramento de forma que, através de um alerta, deixa eu aumentar aqui para ficar... Acho que perdeu um pouco a resolução. Deixa eu ver. Tá inteira. Perfeito. Então, aqui, através de um alerta, automaticamente um chamado aqui já é aberto no Zendesk, né? Então, imagina o tempo de proatividade, o tempo que isso não reduziu já para a operação, porque isso já cai na nossa fila de suporte. O suporte já recebe o alerta e o suporte já passa a atuar em cima dele de forma rápida, tá? Uma outra inteligência que a gente aplicou aqui se o chamado ele é concluído e o alerta ele continua na tela, a nossa ferramenta de monitoramento, a nossa plataforma de monitoramento reabre esse chamado, né, informando que o problema continua existindo, tá? A gente até simulou aqui esse passo, porque a gente entende que já com toda a experiência que a gente tem vindo de outras empresas e outras operações, num cenário de suporte, de nível de atendimento, isso pode acontecer. E para que o alerta não fique na nossa console perdido ali, a gente já criou essa inteligência para fazer essa parte de reabertura automática também, né? Isso é uma integração que nós fizemos com o Zendesk, mas hoje a gente abre o leque para que todas as outras ferramentas, exemplo, que já existem no mercado, ServiceNow, ferramentas da própria CA, que a gente consegue também fazer essas integrações e criar esse mesmo nível de atendimento, de notificação, tá? Gente, basicamente é isso, tá? Eu acho que agora a gente pode abrir espaço, Isadora, para a gente receber as perguntas, dúvidas, tá? Até o momento não temos nenhuma pergunta, então quero falar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, o momento é esse, tá bom? Agora, eu vou deixar o contato aqui, eu só tô para que vocês possam também, se por acaso tiver alguma dúvida relacionada à forma de comercialização, valores, o Fernando é o nosso apoio, tá? O Fernando Corzel, que é o nosso BizDev, ele é a pessoa que vai falar mais no detalhe sobre valores e módulos que são comercializados hoje do nosso TOTS Operações e Monitoramento. Denis, tem uma aqui do Jebson de Lima, ele pergunta: boa tarde, hoje uso a 2075 em modelo de balcão reserva. Os erros são vendas não subir, lançamentos de faturamento do cupom no Intor, tempo de resposta da venda lenta, importação lenta, valores de movimentação versus valor contábil divergentes. Então, vai tratar essas ocorrências? Sim. Coloque assim, né? Imagina o seguinte: nós temos aí uma oportunidade onde a nossa ferramenta ela é completamente flexível para criar níveis de monitoramento, seja de negócio, né? Como foi dito, como foi perguntado, como também garantir a disponibilidade desses serviços aonde essas ações estejam atribuídas, sim, já vai resolver. Mas assim, imagina que hoje a gente tem aí uma oportunidade
e a gente sempre vai ter de ter essa melhoria, de atingir o nível de maturidade máxima para corrigir, não corrigir, mas prever, antecipar um alerta e dar proatividade para os nossos times atuarem. E para adquirir essa ferramenta, entrar em contato com o nosso time comercial? Entre em contato com o Fernando Corzel, tá? O telefone dele está aqui na nossa apresentação. Aqui nós temos o e-mail dele também, o telefone. Excelente. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, Denis, nós não temos mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com os meninos através do contato que eles deixaram na tela e também pode entrar em contato com a CS, que a CS direciona as dúvidas para eles, tá bom? Lembrando que nós vamos enviar a gravação para o e-mail que vocês deixaram na inscrição e nós também estamos preparando um canal no YouTube para colocar todos os nossos vídeos, então vocês vão poder visualizar sempre que preciso, tá bom? Meninos, muito obrigada e obrigada a todos vocês que participaram. Muito obrigado, tá, Isadora? Obrigado, Fernando. Obrigado a todos também. Gente, mandem suas dúvidas. A gente sabe que é bastante informação até às vezes para absorver, mas entendam, saiam com o sentimento de que hoje esse serviço, esse TOTS Operações e Monitoramento, é uma ferramenta que ela não é uma ferramenta de prateleira, então ela tende a crescer cada vez mais, né? Cada vez mais a intenção do nosso time, dos nossos analistas é poder auxiliar, ajudar a ser proativa na questão de suporte e até mesmo resolver problemas aí do nosso dia a dia. Tá? Então, agradeço, obrigado a todo mundo.